Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, meio-dia e 39, 29/12 de 2022. Eu desejo um bom pregão a todos, muita saúde e paz. Eu vou começar os trabalhos falando do Racional, do YouTube. A gente acertou todos essa semana. Eu falaria em compra no momento. A gente tem aqui um pullback de dois topos anteriores. Aqui o 111.825 e o 111.775. Está formando, inclusive tem um outro topo aqui também. 111.985, quer dizer, uma tríplice região de suporte. Então, provavelmente vai segurar a onda aqui. Daqui a alguns minutinhos, a gente já pode falar no racional de 200 pontos, 250. Então, daqui a pouco vai estar em torno de 112.100, né? Então 112.100 para 111.850 são 250 pontos, mas eu acho que vai além, seria um racional curtinho. Eu acho que vai esticar até 112.350. Então, falar assim, 500 pontos, né, dividido em dois racionais com uma realização parcial e a completa ao final do movimento projetado. Ok? Vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Agora são 12h41, quinta-feira. A gente tem 27 graus no litoral aqui de São Paulo, muito quente. E amanhã não tem pregão aqui no Brasil, mas eu vou naturalmente acompanhar os negócios lá fora, manter todos informados. João Vinícius, boa tarde, querido mestre. O ING tem uma boa recuperação no dia de hoje, rompendo a resistência do 112. No diário, mas até agora não teve força para dar continuidade. Falta liquidez. Penso que sim, poderemos ter uma próxima semana em torno de 113, 114k. Eu acredito. É nesse cenário que eu acredito. Qual a minha análise? Exatamente essa, que Deus ilumine a todos nós. Eu penso que possivelmente o mercado possa se aproximar aqui observando pelo... Eu não vou dizer que vai buscar, né? Mas meados de janeiro aí deve buscar 116.470 e o primeiro passo seria buscar aqui o 113.130, que é a máxima do dia 6/12. Solange Reis, boa noite, professor, tudo bem? Tudo certo. Se fosse para escolher, olha que boa pergunta. Cirela, JHSF, Animal e Duque, quais seriam suas escolhas? Também Cielo, eu que agradeço, feliz 2023. Então vamos lá, entre Cirela e JHSF, eu vou estudar as duas. Cirela é uma belíssima empresa, meu amigo André Moraes adora o ativo. Ela está armando aqui para estourar um pivô a 13,83. Alvo curtinho para guerrilha, aquele swing trade mais curto, Celery 15,02 e um alvo mais longo, fechamento do gap aqui aos 17. Agora eu prefiro o JHSF, tanto que ela faz parte de uma das nossas carteiras. Acho uma heresia o ativo tá negociando nesse patamar. Acho que ela pode subir 50% no horizonte assim de 2 meses. Então eu prefiro ela. E só para não esquecer, até o dia 26, estrangeiros compraram quase 12 bilhões, 111 bi, 756 milhões, 354 mil. Um saldo forte. Aí a nossa amiga Solange, ela pede Cielo. Cielo era uma das empresas, né, que muitos entendidos diziam que ia para R$ 1, ia fechar capital. Não é um ativo, assim, de verdade. Talvez aqui nos 4,20 no fundo duplo, quando fez esse engolfo, entre os dias 13 e 14 eu compraria. Aqui não. Mas é muito mais provável que ela suba do que ocorra um movimento de baixa. Agora, entre Anime e Duque, eu prefiro Duque, eu vou explicar por quê.
Então anima. A gente tem o ativo aqui na tela montando um fundo, quebrou a sequência de topos e fundos descendentes. Temos aqui o padrão da alavanca e um gap aberto aqui em cima a 6,37 para puxar preço. E do que nós temos em carteira. Eu penso que é uma ação extremamente descontada, descolada da realidade. Tá para romper aí a média de 21. Alvo intermediário para quem é de guerrilha 13,60, mas deve vir a 17 entre o final de janeiro e início de fevereiro, é a minha projeção. Ok? Ronei Oliveira, bom dia, professor. BMGB4 pode ser uma boa oportunidade? Valeu! Seja sempre bem-vindo. BMGB4, ela é praticamente aquela história da eterna promessa, né? É um banco bem estruturado, moderno, e quando a gente acha que vai, ele volta. Porém, entretanto, todavia, com essa queda atual, está extremamente descontado e tem vários motivos para uma compra. Esses gaps abertos aqui acima do preço, o ombro cabeção invertido, variação foguete que já tem o alvo, que é o início da figura, 2,81. Então, uma situação absolutamente franca de compra. Ok? Marcos Falqueto, professor, sua análise em VEG, por favor, agora mesmo. Nosso querido amigo Marcel, obrigado pelas respostas, abraço. O Slayer, muito bom, fico feliz e honrado, sempre estimulado. Manacayan, Wagner, obrigado pelos ensinamentos, pela resiliência. Ótimo 2023 para você e para toda a galera Top Traders. Agradeço em nome de toda a minha equipe. Que vem o próximo ano. 2023 será o ano da Águia. E o Slayer colocou o seguinte: se eles estão certeiros, porém falta colocar as ferramentas utilizadas para chegar essas análises no canal do Telegram, mas a gente faz o Reader. Então lá no Reader é bem detalhado e também no Panorama. Ok? Então, vamos falar de VEG. Eu agradeço todos os queridos amigos e amigas que enobreceram a gravação. Desejo um feliz 2023 para todos. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Se possível, atuem na área de comentários. Então vamos colocar aqui VEG. A gente tem Home no portfólio, representante da indústria, né? Representante raiz da indústria. Mas VEG é VEG. VEG em correção aqui, né, no dia 13, dia 14, Morningstar, foi a compra de ouro mais descontada, porém, entretanto, todavia, respeitou a média, deve romper 39,38 da sequência ao movimento. Não é aquele ativo com perfil explosivo, como a gente mostrou as educacionais, algumas empresas de varejo, até de siderurgia. É aquele perfil de ação parecido com RADL3, Itaúsa, Embraer, BB Seguridade. É um ativo para bater renda fixa e seguir tendência. É mais conservador. Ok? Maravilha. Então farei agora os ativos fixos. Bom, a B3SA3, ela tem um padrão de alta, deve buscar R$16 aí, final de janeiro, início de fevereiro. É um ativo chato de operar, ela voltou às suas origens aqui, fazendo um movimento lateral tal, mas ela tem um pivô acionado, né, pessoal? Enquanto acima de 12,95 tem pivô, deve continuar subindo. Né, a B3SA3, por exemplo, se eu comparar com BBS3, eu sou muito mais BBS3, a gente está aguardando aí a nomeação, né, de quem comandará o Banco do Brasil. Tudo indica, né, que vai ser um nome razoavelmente pró-mercado, que vai haver o rompimento aqui de 35,64. De todo modo, nós temos Bradesco em carteira, além de BPAC, acreditamos muito que Bradesco em fevereiro esteja já aqui aos R$20. Então é um grande potencial de valorização, em torno de 40%. Itaúsa já tem aquele perfil mais da renda fixa, né, que a gente comentou anteriormente, mas é uma situação absolutamente
muito mais favorável à compra, ombro, cabeça, ombro invertido, uma neckline aqui, que é também a cabeça do pivô, região de 863. E aí temos YouTube, os bancos bastante alinhados, né, simétricos, né? Então no caso aqui 25,52 é o ponto a ser vencido para impulsionar o preço de maneira relevante. Temos Sambi. Sambi não faz mais parte das nossas carteiras, mas não é por isso que eu não vou estudar o ativo com carinho, com atenção. A neckline está aqui na região, eu colocaria a própria cabeça do pivô, 28,46, aí rompendo 29 projeta algo próximo aqui de 31, 32 reais, né? A mais descontada de todas eu entendo como sendo o BPAC, ela é a mais líquida, então dá margem para essas movimentações um pouco mais abruptas em sessões com menor liquidez como hoje. Então o BPAC, ela rompeu 24,81 acionando o pivô, está voltando, mas até o final deve reduzir essa queda aqui semana que vem, digamos assim, confirmar de fato o pivô e romper inclusive 25,53. Um dos diferenciais da nossa metodologia é utilizar os índices como ferramenta de balizamento, orientação. Uma espécie de bússola. Então a gente percebe, por exemplo aqui no IFNC, algo bem próximo assim de um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Uma figura com grande potencial. A neckline passa aqui por esses topos em 10.460, 10.442 por aqui. Aí eu trago à tela aqui o IMAT, o índice do setor financeiro, desenvolvendo também um movimento de recuperação acima das médias. O IMOB. O IMOB tem uma barra de ontem que nega a anterior. Cabeça de pivô a 677,44. Eu acredito no rompimento já na segunda ou terça-feira. O índice de consumo. Por que o índice de consumo, né, é a chave dos estudos que a gente tem feito, aquela coisa toda? Porque hoje o mercado trabalha na esteira de expectativas que se referem ao fiscal, consequentemente Selic, a atuação do Banco Central. Então o índice de consumo é o maior termômetro, né? Vamos supor que os drivers principais hoje eles fossem internacionais, então provavelmente o nosso balizamento seria o IMAT. Então é isso. Índice de energia também é um termômetro um pouco mais equilibrado. Hoje não se aplica em caráter primário, mas secundário sim, porque costuma ser um setor de alocação importante e relevante de investidores estrangeiros, que são os touros da ocasião. Tem o ombro, cabeção, ombro invertido, cabeça de pivô 79,255. Aí a gente vai ter aqui Small 11 dando sopa, oportunidade. É uma chance de você comprar uma cesta de small caps com baixíssima taxa de administração. Pouca gente sabe que tem, mas tem, né, de forma independente. É isso que eu entendo, uma forma simplificada de investir para quem não tem muito tempo ou não quer, simplesmente. E aí eu chego em Petrobras corrigindo no tempo, não é uma correção no preço, é um movimento praticamente lateral. Petrobras é compra, mas está longo. Hoje se eu fosse montar uma carteira nova, talvez com 10 ações, Petrobras não faria parte dessa carteira. Vale sim, faz parte do nosso portfólio, é uma exposição interessante até para bater renda fixa, capturando o movimento internacional de reabertura chinesa, mas deve ser aquele movimento devagar e sempre, sem grandes sobressaltos. Nesse momento, pelo menos, sem grandes sobressaltos. Aí eu vou fazer hoje a carteira desafios.
A MER foi a ação que a gente escolheu para substituir o Bitcoin. A gente sabe como é que funciona ativos como a MER. Quando ela começar a disparar rapidamente, ela fecha esses gaps aqui nos R$15. Então, uma exposição que nós temos e manteremos por enquanto, né? Antes do desafio dos 120 mil pontos ser concluído, a gente não deve mudar nada nas carteiras. Eu acredito fortemente que o será em janeiro. Pode ser que a gente faça uma ou outra manobra pontual aí no meio do caminho. Ok? Eu já estou adiantando para o pessoal poder se programar direitinho. Cure é compra, né, pessoal? Então ela faz um movimento natural de recuperação esperado. Né? Ela buscou aqui o 10,23, que era um topo anterior. Cure é um ativo que talvez chegue a R$18 nesse ano de 2023. Né? O nosso alvo primário é 15, mas acho que vai passar. Aí tem Dexco. Dexco é uma ação extremamente descontada no momento. É a chance de você comprar uma empresa premium. Né? Tipo, tá vendendo picanha, uma peça ali que você vai pagar 150, 130 reais, tá vendendo por 90 momentaneamente. É o caso de Dexco aqui. Inclusive a gente comprou umas peças legais aqui para o final do ano. E a gente tem Gerdau, né? Gerdau, uma opção também para bater renda fixa. É o perfil da RADL, é o perfil da BB Seguridade, da Embraer, uma ação de guarda que eu não duvido que a gente consiga vender a R$35 aí no início do ano que vem. E Localweb. Localweb é um ativo de fluxo, né? Para quem tem capital até para melhorar o médio, eu acredito que vale a pena. Os fundamentos estão descontados, está sobre uma LTA, montando o padrão da alavanca, um fundo duplo com eixo a 7,85. E aí eu cheguei em Mater Dei, né? Mater Dei. Existem na bolsas, né, algumas eternas promessas e existem algumas ações que são promessas e realmente materializam a expectativa. A gente já teve vários casos, geralmente eu chamo esses ativos de bela adormecida, como foi Suzano uma vez, que trouxe um lucro de 100% numa carteira que nós montamos. Eu acho que a Mater Dei se enquadra nesse perfil. Esse padrão aqui é muito forte entre os dias 13 e 14 de dezembro. Me agrada muito um engolfo longe das médias. Ela tem uma cabeça de pivô em teste aqui, 7,25, enfim. Acho que a gente vai ver esse ativo a 12, 13 reais no ano que vem. Positivo é um caso complexo porque ela quase bateu no nosso alvo, saiu do Ibovespa, voltou, deixou um gap que vai atrair o preço. Eu não duvido que semana que vem Positivo encoste nos 11, porque ela está rompendo uma região importante que é 8,99. É praticamente um ombro, cabeção invertido, enrustido. Isso daqui é uma simetria em U. E ela tem o gap para puxar preço, então boas expectativas para este ativo. E MRV substituiu o Melnick na carteira. Se tem uma ação que eu confio, é a MRV. Hoje, se você me pedisse uma lista de 10 ações que eu acho que podem dobrar em 2023, eu colocaria a MRV entre as 5 primeiras da lista. Aí eu chego aqui em Viva. Vivara é uma ação complexa. Eu penso que vale o risco, muito bem administrada. Resiliente, mesmo num cenário com juros altos. Se tiver um cenário de queda de juros, ela pode ser uma das bolas da vez. Esse gap permanece aberto para puxar preço. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Está rompendo hoje a cabeça de um pivô a 21,83. Quer dizer, tem vários ingredientes, motivações para uma comprar. Aí eu trago aqui na tela os juros. Nós temos um pivô de baixa acionado, uma vez que houve a perda de 12,755, então não precisa falar muito. Esse gap deve ser fechado em janeiro, né? Eu falei sobre isso, que eu operei juros durante muito tempo, que era uma das oportunidades mais claras que eu via de venda aqui nesses patamares, com um topo mais baixo que o anterior. E aí a gente chega no Ibov, né? O Ibov, ele está rompendo, ele fez um pullback na parte superior da cunha, nas médias, no fundo anterior. Esse fundo eu vou apagar, acho que não faz sentido mais mantê-lo. De todo modo, é um ombro, cabeça, ombro invertido. Tem uma cabeça de pivô aqui a 109,994. Tá acima, né? Ontem a gente lançou o desafio nos 120 mil pontos, que é o objetivo da cunha, 120,040.
Aí temos o BOVA11 que está distorcido, eu vou observá-lo lá no TradingView. O milho, ele deu um sinal importante ontem, me anima aqui essa barra pelas bandas justapostas, acho que vai ter uma movimentação forte. E aí eu chego no mini dólar, nós fizemos a rolagem hoje, rolamos do F23 para o G23, né? Nosso médio agora está 5,325, a gente lançou o desafio mergulho do dólar nos R$5 em janeiro. E aqui está a média de 21 fazendo barreira, é normal, formação da Petax. Caiu impulsionado não, pressionado por um oco. E agora tem uma simetria aqui em U, vamos ver até onde vai essa movimentação. Acho que vale a pena manter a venda. Então aqui a gente tem uma LTB que provavelmente será testada. Então terminei aqui os estudos envolvendo o cartezinho. Vamos explorar agora o TradingView. Então bolsa de Xangai parece aqui um recuo. Ó, fundo, topo, fundo para formar pivô. O índice Nikkei agora eu acho que está atraente para uma compra, especialmente se voltar a trabalhar acima do fundo anterior 26.106. Isso daqui é um sinal de fundo, na minha opinião, bem distante da média. O minério está caindo, só que a gente tem a questão do fuso horário, né? Porque é o minério chinês em Singapura. Está prestes a romper aqui esse pequeno canal, viés de alta, devagar e sempre. No caso do petróleo, a gente tem essa questão aqui no Brasil da desoneração do preço de combustíveis. Essa queda do petróleo até alivia e tudo, né? Principalmente se o dólar mergulhar também. Então está testando uma LTA. Isso arrefece a inflação mundo afora. Então aqui o Brent testando uma LTA, o WTI está abaixo da LTA, mas segurando aí na média de 21. E nós temos os títulos americanos de 10 anos, sinal de topo numa região de resistência, mas nada que seja tão significativo no momento. O que realmente é importante e relevante é esse sinal de fundo, né? Estrela da manhã, Morningstar, no índice de tecnologia Nasdaq. A ideia aqui da formação de cravar fundo aqui de maneira simétrica no S&P. E no Dow Jones, que é o índice das maiores empresas do setor industrial, aqui na minha interpretação uma acumulação para romper a média de 21 e explodir. O VIX eu comentei sobre uma venda aos 22 para zerar 19,20. Deve dar certo, talvez amanhã já se aproxime de 21, semana que vem bata 20, 19 dólares. BZQ não interpreto como uma formação de fundo importante, mas sim um movimento depois da paulada aqui para reduzir a energia, os vendidos realizarem lucro e depois continuar caindo lentamente. Então para quem vendeu já realizaria lucro. E o EWZ, ilha de reversão, o ponto alto vai ser o teste dessa LTB e também é do 29,08, onde poderá confirmar um pivô. Falando das bolsas na Europa, Reino Unido tem ombro, cabeça, ombro invertido, padrão de alta. Bolsa de Paris, um candle forte que indica energia, compradores fortes o suficientes para romper em 6614 e acionar um pivô. O estoque 50 idem, só que aqui o ponto é 3888, fundo, topo, fundo, padrão da alavanca. E o índice DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou uma história na Bolsa de Valores, a mesma leitura, padrão da alavanca. Aí aqui o ponto a ser vencido é o 14.160. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, começa a rasgar aqui o gráfico para romper toda essa bagunça. E essa energia vai ser
digamos assim, distribuída no movimento de alta. Então, parte desse fluxo deve vir ao Brasil e à China indiretamente. O que vai de fluxo para a China impacta o Brasil positivamente. E o DXY continua a trajetória descendente. Bovespa em dólares muito barato, barato mesmo para os estrangeiros. A figura macro, que tem o seguinte. A figura macro, pessoal, deve guiar esse preço. No Bovespa em dólares, né? A gente tem aqui praticamente uma cunha, começou numa boca de gap. Então o alvo mesmo aí lá para fevereiro, 23.868, né? Mas o objetivo primário da simetria em V, 21.920, teve um pullback, deve acionar um pivô no rompimento de 21.448. Então vários estudos indicando alta. E aqui o BOVA11. O BOVA11 também rompeu uma LT bem importante, objetivo primário 109,90, posteriormente 115,91. Tem padrão da alavanca, né? E aqui né, a gente pode entender como uma cunha, né, com alvo aqui em cima. Então o menino está um pouquinho abaixo do racional, deve voltar pelo menos ali aos 112 ao longo da tarde. Vamos em frente, firmes na luta. Um grande abraço a todos. Eu já fiz enquetes lá no Instagram, participem. Fiz hoje panorama, abertura, reader, informe cenário, informe fechado do pessoal da imersão técnica 13 e passaporte Black 2. E após o almoço eu farei live e também farei clique. Muito obrigado pela sua atenção. Um excelente pregão. Até rimou.